tenho dúvida, não. Eu só acho que hoje a gente não. A questão cultural, quando a gente fala quando a gente fala de países de fora que estão entrando nas nossas barreiras, através da Venezuela, através até mesmo do, da Bolívia e outros países aqui na América do Sul, o governo não dá muito atenção a esse fato. Porque se você Sim, está dizendo que você tem que garantir uma soberania nacional, por um lado, e por outro lado, você garantir os direitos humanos adquiridos na Constituição, isso não ocorre. sem dúvida. É, Isso não o que ocorre e não existe acontece, uma equidade. é, o que acontece, Ricardo, é o seguinte: nós teríamos que ter um controle muito mais acirrado de fronteira e de entrada no nosso país, né? Assim como se dá em outros países. No momento em que esse indivíduo ele entrou, esses direitos precisam ser garantidos. Então, o que que acontece? Nós temos uma ignobilidade e uma fragilidade muito grande na entrada, né, dessas pessoas no nosso país, né? E aí às vezes aí vem a pergunta, né? Mas impedir a entrada é ferir os direitos humanos? Não, não é ferir os direitos humanos, né? Na verdade, cada territorialização precisa garantir, né, esses direitos nos seus territórios. E essa transitoriedade, essas diásporas de um local para o outro, é motivo de organicidade de novas políticas públicas, de novas legislações, né, que controle melhor essas entradas na garantia desses direitos. Por isso que sempre que a gente fala em diversidade cultural, entra aí o relatório da Unesco, né, que é um organismo multilateral que determina para o mundo estas relações. E você tem razão, não é só o Brasil, mas praticamente todas as territorializações acabam ferindo, né, esses direitos humanos e essa organização, né? Então é um desafio, né? Por isso que a gente fala que cidadania no Brasil é um longo caminho, mas o Marshall diz que no mundo também é, e a gente precisa concordar. Professor, mas se no direitos humanos, para você ser para um país desenvolvido, você tem que ter alguns princípios básicos para ser considerado um país desenvolvido, perfeito? Sim, perfeito. São eles saneamento básico, Vamos ver. água, e assim, nós não somos um país desenvolvido, somos longe disso. É, essa concepção, ela é muito interna, né? Porque o Brasil, quando ele leva, né, os relatórios para os organismos multilaterais, ele leva esses relatórios como se nós tivéssemos sanado todas essas questões. E por isso que nós estamos como um país emergente, né, prestes a ocupar lá uma cadeira no G20. Mas é assim mesmo, Ricardo, nós não somos uma luta interna, mas a estatística para os organismos multilaterais de fato não revelam a realidade do que a gente de fato vive aqui. Entendi. Porque Né? existe muito desafio ainda para isso, né? Muito. Direitos humanos é um tema muito grande, muito abrangente, porque existe assim diversas tipos de análise disso, em Exatamente. relação a isso. Exatamente. Porque eu acho que assim, ele foi mais o direito humano, assim, meu ponto de vista é que quando teve a Segunda Guerra Mundial, ele apareceu realmente. Por quê? Porque a diversidade cultural, depois daqueles povos que foram devastados, daqueles acontecimentos com relação à Alemanha,
de ter exterminado em massa a grande população judaica. E assim, eu acho que ali começou a surgir e ser desenhado, mas ser sim, desenhado em países que estavam passando por aquele problema, não os demais. verdade. Bom, para você ter uma noção, né, no nosso país, esses direitos, eles só são consolidados, de fato, a partir da Constituição de 1988. Veja que coisa tardia, né? E antes de 1988, a garantia desses direitos, elas eram praticamente nulas, né? Então, nós tivemos todo aquele período pós-guerra, tivemos todo aquele período de ditadura, passamos praticamente pela década de 80 inteira, só em 88 que a gente consegue, a partir da constitucionalidade, a garantia desses direitos. Né? Então, hoje, nós somos, sim, um país seguidor da Declaração dos Direitos Humanos, até porque é uma determinação da Unesco, né? De um organismo multilateral, mas ainda estamos longe, né, de garantir todos esses direitos. Daí a necessidade da formação sólida, né, e bem consolidada dos profissionais de direito, porque esses direitos eles já existem, como eu disse, é um direito humano, então ele já está estabelecido. Então, cabe a nós o desenvolvimento de políticas públicas esclarecedoras, né, de que esses direitos estão postos e garantidos pela Constituição. Né? Então, eu falo que vocês têm um trabalho árduo aí pela frente, na área do direito. Professor, os direitos humanos, eles seguem normas internacionais. Sim, Seguem normas internacionais. sim, está dentro do direito internacional. Tá. Tá? Então, quando a Toda gente aula, fala... Ricardo, Oi. toda aula a gente vai trazer uma temática de direito humano. Né? A aula passada, nós falamos dos direitos humanos no Brasil. Hoje, a gente está falando de direito humano e diversidade cultural. Na próxima aula, nós vamos falar de direito humano e a questão da alimentação, o direito humano e a questão da educação. Nós vamos levando, tá? Então, cada aula, nós vamos fazer um olhar, conforme você disse, muito bem dito, que os direitos humanos são amplos, né? São várias ramificações aí para que a gente possa fazer reflexão. Então, essas aulas elas vão nos servir para isso, né? Para refletir sobre alguns aspectos ligados à questão dos direitos humanos. Entendi. E, professor, fazendo uma analogia para o cenário atual que nós estamos passando, com relação à pandemia do coronavírus, os Sim, direitos humanos não determina que todo cidadão tem que ter direito à saúde, à exatamente. assistência. A atenção É, básica à saúde é o primeiro direito, a preservação da vida e depois, obviamente, a questão econômica. entendi. Então, quando a gente fala numa situação em países que não têm uma rede pública de saúde, como que fica o direito humano do cidadão? Então, com certeza vai ter uma interferência da OMS. Por enquanto, não sei se vocês já perceberam, os noticiários falam muito da, ONU, da, da Organização Mundial de Saúde, voltado apenas para a questão da pandemia. Né? Mas daqui a Sim, pouco vai entrar OIT, Organização Internacional do Trabalho, vai entrar a Unesco, vai entrar a ONU, vai entrar outros organismos multilaterais com apelos ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, que já está bem sim, mobilizado e sim. preparado para a distribuição de socorro financeiro, substrato financeiro para o Banco Mundial, para que o Banco Mundial possa distribuir isso para os países mais necessitados. O que está acontecendo, Ricardo, é que eles estão segurando o máximo que eles podem, esgotando todas as possibilidades territorializadas. Se a coisa for se agravando ainda mais, a recuperação da economia não é tão preocupante assim, tá? Porque como nós fazemos parte de um pacto global,
esse pacto global ele se une e levanta os países que fazem parte do pacto. A grande Não, exatamente, também concordo. né, a grande preocupação nesse momento é realmente garantir às pessoas, isso sim é garantir direito humano, que elas não percam os seus salários, que elas não passem fome, apoio aos pequenos, médios e grandes empresários, porque eles precisam se manter também saudável para, quando ocorrer o retorno, que a coisa continue da maneira que estava. E o que a gente percebe é que em países como o nosso, por exemplo, há todo um pampeiro, porque todo o dinheiro que poderia ser destinado para situações inusitadas como essa, que é um plano de contingência, né, dentro da gestão pública, não há esse plano de contingência, porque geralmente os valores que seriam destinados para plano de contingência estavam comprometidos com outras coisas que, de repente, não era de conhecimento da população como um todo. É que a gente entra muito agora num cunho político, né, professor? Então, eu vou evitar esse ponto, também. porque eu acho que o senhor tem a mesma percepção que eu, mas não são todos que têm a mesma percepção. Eu acho assim, os direitos humanos, até onde eu sei, até onde eu já estudei, há 70 anos atrás, aproximadamente, ele foi instituído, né, para efeito de evitar um segundo holocausto. É isso mesmo. Isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. E é um holocausto que hoje nós estamos vivendo de uma forma indireta, mas estamos vivendo. Porque é um país que morre 50 mil pessoas. E eu digo até mais, professor, a gente está olhando como um todo, mas você pega país de primeiro mundo, como os Estados Unidos, com uma previsão de morrer, de perda através dessa pandemia, de 180 a 250 mil cidadãos num país. Morrer 250 mil pessoas. Exatamente. Então, assim, não tem plano de contingência, o senhor falou tudo, em poucas palavras, e, assim, eu não sei de que forma que a ONU, a ONS ou a Unesco entraria nessa crise agora. Honestamente, eu não estou vendo, com exceção da ONS, por enquanto, é o único que está em evidência, os outros estão de bastidor, né? Então, em determinado momento, eles começam a se posicionar dependendo do caos e da barbárie que o mundo pode viver a partir dessa situação, né? Então, eles vão pegando, é como se fosse munição, né? Eles iam colocando os organismos que estão na linha de frente, que é a questão da OMS, e nesse momento do FMI, que é o Fundo Monetário, e buscando os outros organismos multilaterais. Perfeito, professor. Já falei demais. Deixa a Thaís falar um pouco agora. Fala, tá. Não quer falar nada, Thaís? Tá tranquilo. Você tem alguma dúvida, Thaís? Não. Se está tudo certo, então a gente pode terminar a aula por aqui. Tudo bem, então? Sim. Deixa eu só perguntar, professor. O senhor deu aula passada, certo? É que eu não consegui conectar, o meu AVA não estava abrindo. Pede pro seu pai. Eu também não participei. Sabe que eu já coloquei lá no ambiente. Eu coloquei lá no ambiente. Se vocês, porventura, assistindo lá, ficar alguma dúvida, eu trago de volta para a aula que vem. Porque só assistiu uma pessoa a aula passada. Então, se vocês quiserem, eu trago o assunto para a aula que vem e a gente volta. O que vocês acham? Pode ser, vou dar uma olhada no AVA, se tiver qualquer coisa. Tá, qualquer coisa eu pego o material. Do meu lado, eu acho que eu consigo acompanhar, professor. Mas se quiser voltar para mim, também não tem problema. Eu estou à disposição. Eu vou preparar
eu vou preparar um material novo, né, para a próxima aula. Aí qualquer coisa a gente trabalha o material novo, depois qualquer coisa eu volto no anterior e tiro algumas dúvidas se vocês quiserem. Ah, sim, tudo bem, tranquilo. Tá Ô, bom? professor, Combinado. pela pandemia que nós estamos passando atualmente aqui no Brasil, Tá. não só no Brasil, né? Em relação a guardar a sociedade, tudo, nós precisamos se precaver, sim, claro, com tudo isso. Mas também acho que em relação. Tem muita gente pobre ainda, sabe? Que pode passar muita fome. Sem Então é dúvida. muito complicado com que o país se passe que nem vai se dispor R$ 600. O que é R$ 600 para um pai de família? Nada. Você não faz nada. É aquilo que eu falei para o Ricardo. Nós estamos num país onde as pessoas subestimam, né, na verdade, a necessidade do outro. Né? A gente está comparando R$ 600 com um país que de repente, pensa que o ser humano consegue sobreviver com R$ 600, fica difícil. Né? Então, Mas é muito difícil isso. Nós vamos você viver sabe o que um momento acontece, bem professor? complicado. Eu até pegando o gancho da Thaís, a Thaís está coberta de razão com relação aos R$ 600. Isso é ridículo. É O país que o ridículo. Brasil tem hoje de reservas internacionais, cerca de 369 bilhões de dólares de reservas. Então, não há Então, são necessidade. reservas. Não há É necessidade. aonde ele deveria estar agora, fazendo o plano de contingência que o senhor citou há pouco, que o Brasil, no país, nosso país Exatamente. não tem. Tem Não muita gente tem. pobre, não, Thaís. Tem muita gente que já está na beira da fome, Já está. já está passando fome. Então, não é que tem muita gente pobre, tem gente que já está morrendo de fome, tem gente que já morre de fome com pandemia ou sem pandemia. Exatamente. E o país não faz nada e vai continuar não fazendo. Infelizmente, isso daí, R$ 600 ou um Bolsa Família de R$ 200, isso aí nada mais é do que um cala-boca. É para mostrar que está fazendo alguma coisa. A gente podia fazer muito mais. Aí o Eu, país tem dinheiro suficiente para fazer muito mais, Thaís. eu fico muito indignada, assim, que ainda tem pessoas que ainda se conformam com R$ 600. Eu fico, meu Deus do céu, que Não, situação que tá. é porque as pessoas não têm nada, Thaís. E assim, entre ter É, nada e ter alguma coisa, a pessoa tenta ter alguma coisa, entendeu? é, Mas, é melhor do que infelizmente, nada. exatamente. Eu acho que agora, professor, seria o melhor momento que o país estaria vivendo, porque está todo mundo no 0-0, acabou o jogo. Então, Ah, É, olha só, nós não temos hoje respirador, nós não temos indústria que produza um respirador no país. Então, estão na mão por das. que não era a hora da gente construir, de a gente aumentar a nossa capacidade industrial para deixar de ser um país de exportador de commodities para ser um país exportador de tecnologia, porque tem muita gente inteligente no país, professor. Tem muita exatamente. É gente com verdade. capacidade Não, técnica. eu, Nós eu, temos eu mão de digo obra, para nós temos vocês, área. exatamente, a gente só precisa de incentivo à pesquisa, né? Nos falta incentivo à pesquisa. Nós estamos aí com grandes condições de descobertas científicas, mas já faz um bom tempo que as universidades, de uma forma geral, não têm esse fomento, né? E agora nós estamos vivendo um momento onde a ciência é aquela que vai solucionar todo o problema. Né? Então, Não é só a ciência, professor, é o a engenheiro mecânico, é é tudo. primordial, né, para o desenvolvimento de uma determinada territorialização. No momento em que eu não incentivo a pesquisa, não considero a pesquisa como mudança, como inovação e transformação, a gente já começa a aniquilar os direitos humanos por aí. Né? Porque é um É. direito humano o acesso, né, à inovação, à pesquisa, à qualidade de vida, né, que a gente hoje É. tem. O senhor sabe que quando foi iniciada a construção da estrada de trem Madeira Mamoré, era uma empresa americana com uma participação
brasileira. E a Madeira Mamoré parou por quê? Por causa do surto de malária, morria-se muitas pessoas. Qual foi o sanitarista que foi chamado pelos americanos para ver por que as pessoas estavam morrendo? Você se recorda, não? Sim, sim. Então, Oswaldo Cruz. Exatamente. Então, quer dizer, nós temos gente inteligente no país, só que não resolve, infelizmente. Aquilo que eu falo, incentivo, né? A gente não tem. Bom, gente, a gente tem aí muita coisa para discutir, tá? Na aula que vem nós continuamos. Tudo bem? Combinado, professor. Tudo bem. Tá. Muito obrigado por vocês terem participado da aula, tá? Nós nos encontramos segunda-feira no mesmo horário. Combinado, Tá professor. certo. Tchau, Boa meu amor. noite, Thaís. Tchau, boa noite. Boa noite, Ricardo. É rapidinho a sua aula hoje. Tchau, professor. Foi rápido. Que bom. Agora você pode ficar com a mamãe aí, ó. Tchau. Que tava me deixando doida aqui já. Tchau. Mamãe Duro, né? linda. Ai, que linda. Tchau, tchau. Não tá. Tchau. Tchau.